Amém? Graça e paz. Quero essa noite aí estar saudando todos os irmãos e pedindo para que Jesus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, que Jesus possa habitar hoje em sua vida, em seu altar, que é dentro de cada um de nós. E eu creio que essa noite Deus tem grandes coisas a tratar comigo e com você. Creio que Deus tem grandes coisas aí a tratar conosco. Logo esta noite que nós teremos aí a participação do evangelista Renan Braz, homem de Deus, profeta, vai estar conosco aí, nos auxiliando aí, trazendo uma mensagem da parte do Senhor. Vamos estar conversando aí sobre a palavra de Deus, ele que já se encontra online conosco. Eu já está assim convidando o nosso irmão para entrar conosco aí na live. E aos poucos as pessoas vão chegando aí para estar participando conosco. Eu sei que essa noite vai ser uma bênção de Deus, uma bênção da parte do Senhor. Amém, varão? Amém. Pai, A paz do Senhor. tudo bem com o irmão? Graças a Deus, vai tudo bem, como disse o Namita. Esse é meu lema. Que bom, que bom. Eu agradeço muito, Renan, que você tenha aceitado aí o nosso convite de estar conosco essa noite aí, com essa live. Eu creio que Deus irá abençoar muitas vidas aí, muita gente que participa conosco. Como eu tinha te dito um pouco mais cedo, essa live aqui, ela tem um certo número de pessoas que participam conosco, mas aí depois ela abrange muito mais pessoas quando vai para o YouTube, quando vai para o Facebook. Tem pessoas até de fora do país aí que estão assistindo nossas lives, tem sido uma bênção. Eu tenho estado muito feliz Amém. com a repercussão da nossa live aí, que tem sido uma bênção. Amém, graças a Deus. Essa é a nossa incumbência, o nosso ministério é esse, né? Levarmos a palavra a toda criatura, né? Pregar a palavra do Senhor, falar aquilo que Deus tem feito, né? Em nossas vidas, através de sua graça, manifesta pelo seu Filho, Jesus Cristo, né? E eu me sinto honrado de fazer parte dessa live, de receber esse convite. É a primeira vez que eu faço uma live, mas, como diz o ditado, tudo tem sua primeira vez, né? Mas eu Verdade. agradeço por esta oportunidade. Deus te abençoe grandemente, viu, meu amigo Sérgio? Você e toda a sua casa, esse ministério. E a todos Amém. que vão estar aqui conosco também, que Deus vos abençoe e que eu espero que Deus possa falar com vocês. Amém. Renan, eu vou iniciar assim fazendo uma oração, que todas as nossas lives são iniciadas dessa maneira, e aí a Sim, gente já entra no nosso bate-papo aqui, sobre a palavra do Senhor. Eu sei que Deus amém, tem algo a tratar com o povo hoje em nome de Jesus, tá certo? amém. Soberano Deus, eterno Pai, neste momento nós te pedimos, Senhor, se faz presente em nosso meio, participa conosco, Senhor, dessa interação, a qual nós trazemos, meu Pai, a tua palavra, a tua gloriosa e santa Em nome palavra ao de teu Jesus. povo, que o Senhor venha habitar em nosso meio, Senhor, que não venhamos Que falar através nada da de sua palavra vida, aquilo que o direção, Senhor instruiu o nosso coração e as nossas bocas para falar, que o Senhor venha tocar a vida de cada pessoa, a vida de cada um, meu Pai, que estará participando, que estará assistindo toque esse vídeo mesmo, Pai. futuramente. Venha nos abençoar, venha nos Em edificar, nome nos de Jesus. fortificar, nos renovar perante a tua graça. Vem se fazer presente na vida de cada um, Senhor, renovando, abençoando, batizando, curando a cada Em pessoa. nome de Ei, meu Jesus. Pai, nós somos instrumentos em tuas mãos. Meu Pai, que o Senhor abençoe a vida do irmão Renan, que estará hoje conosco. Que ele venha ser Amém. cada dia mais Abençoe a vida abençoado. de Meu cada Pai, um que o Senhor tem que estará usado, meu Pai, o aqui teu servo conosco ao poderosamente nesta vivo, os que noite, não que será puderem, que diferente. estarão Abençoa o lar dele, a posteriormente. vida, meu Pai. E que nesta Que o noite Senhor nós venha abençoar venhamos a vida de uma cada um, Pai, a bênção vida do na teu vida de filho todos aqueles Sérgio, que sua vão nos família, seu escutar. ministério. Te pedimos, Fica Pai, nesta conosco, noite, Pai, usa-nos. Em nome de em Jesus. nome de Jesus. E graças a Deus. Amém. Amém. Pai do Senhor, pastor Amém. Felipe, que está conosco aí, o pastor Felipe, o pastor Henrique, aí que está com a gente também. Minha esposa também acabou de entrar aí. Que Jesus abençoe a vida de todos que vão estar participando conosco. Amém.
Deus abençoe, a paz do Senhor para todos que aí estão, que estão entrando. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Renan, como eu falei para o irmão mais cedo, essa live ela é bem aberta. É uma live onde realmente pessoas se preocupam toda vez que recebem meu convite, ficam, ué, varão, eu não sei o que eu vou Sim, falar, se há um tema, se não há. Assim, é uma live aberta. Aqui, o sim, importante é a gente falar do amor de Jesus, o importante é a gente deixar. Eu já vi aqui pessoas entrarem em nossa live aqui para participar comigo e Deus abranger 3, 4 assuntos de uma vez só e a vida de diversas pessoas ser edificadas. E eu creio que Deus já deve ter colocado algo em seu coração. Eu sei que deve ter algo aí de especial para trazer para a gente aí. Então, se você quiser já iniciar amém. para tratar de algo conosco aí, estamos aqui para receber, amém? Amém. Como eu disse, né, a primeira vez que eu participo de uma live, né, eu fiquei meio apreensivo, eu falei, ainda lhe perguntei, né, mais cedo, qual seria o assunto abrangido, e como você falou de um papo, toda vez quando a gente tem uma conversa, um papo, geralmente a gente abrange vários assuntos, né, nesse período dessa conversa. E a palavra do Senhor, ela é multiforme graça, né? Ela se abrange a todos os assuntos, ela tem resposta, respaldos para todos os assuntos. Mas eu queria deixar aqui para nós uma reflexão. Eu comecei a ler o livro de Reis novamente e o Senhor falou comigo uma passagem que está em Segunda Reis, no, no capítulo 1 Reis, no capítulo 13, que fala a respeito de um profeta que foi entregar uma profecia quando Jeroboão estava na frente do altar. A gente sabe que o reino foi dividido, né, depois da morte do rei Salomão. Os reinos foram divididos, né, se formando em duas partes, Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte ficou sendo Israel, capital Samaria, e Reino do Sul ficou sendo Judá, capital Jerusalém. E a palavra do Senhor vai nos dizer em 1 Reis, no capítulo 13, em cima desse contexto, vai falar sobre um profeta que ele saiu de Judá e foi até a Jeroboão entregar uma profecia para ele. E em cima desse contexto, o Espírito Santo de Deus falou muito comigo e a respeito de algumas situações que nós passamos e que tem sido muito normal em nosso meio isto acontecer. Eu vou falar em resumidas partes aqui. E Deus mandou com que esse profeta fosse até Jeroboão para repreendê-lo. Só que Deus ele deixou uma ordem para esse profeta, para que ele não voltasse pelo mesmo caminho e que ele não viesse participar de nada dentro dessa cidade, ou seja, que ele não viesse comer nada, beber nada. A princípio, quando Deus usou o profeta para falar com Jeroboão, ele se irritou e ele estendeu o braço, Jeroboão, estendeu o braço para esse profeta e o repreendeu e pediu para que ele fosse ser preso. E automaticamente o braço dele ficou paralisado e ele viu que realmente ele era profeta, homem de Deus. Jeroboão pediu para que ele orasse para que o braço dele voltasse ao normal, o braço dele voltou ao normal. E Jeroboão fez para ele um convite para ir até a casa dele, para que ele viesse comer, beber, se alimentar e voltar para sua cidade novamente, ou seja, voltar para Judá. E ele falou que não, eu não vou fazer isso, porque Deus tinha dado uma ordem para ele não fazer tal coisa. E só que a notícia se expandiu, e aí a palavra do Senhor vai nos revelar que um determinado profeta da cidade, a Bíblia fala um profeta antigo, um profeta velho da cidade, ficou sabendo do acontecido desse profeta que veio de Judá, amante de Deus, da ordem de Deus, para falar com Jeroboão.
E ele pediu para que arrumasse, né, o jumento dele e fosse atrás desse profeta para conhecê-lo, para saber quem ele era. E chegando lá, ele viu o profeta parado, né, no meio do caminho. E esse profeta antigo chega para ele e fala para ele o acompanhar. Não, vem comigo, vamos lá em casa, vamos comer e tal, beber alguma coisa para depois você voltar. E o profeta chegou para ele e falou: Não, eu não posso ir porque eu tenho uma ordem de Deus. Eu não posso voltar para a cidade e também não posso comer e beber nada. E aí o profeta chega e fala: Mas eu sou profeta e um anjo me disse que para você ir lá na minha casa. Só que esse profeta que foi até Jeroboão acreditou na palavra desse profeta velho e foi. Só que chegando lá, a palavra do Senhor diz que eles na mesa, reunidos, o Espírito Santo de Deus toma a boca do profeta velho, repreende esse profeta. Resumindo a história, esse profeta volta para ajudar. No meio do caminho, ele é morto por um leão. Só que a gente vai perceber na história que o leão não devora, o leão somente o mata. E em cima desse contexto que o Espírito Santo de Deus começou a ministrar na minha vida e me trouxe uma reflexão muito profunda sobre isso, é que nós venhamos, de fato, acreditar e obedecer naquilo que Deus fala conosco. Que nós venhamos acreditar e obedecer na sua palavra e naquilo que Deus fala conosco. Porque às vezes a gente chega e vê um profeta falando conosco, assim te diz o Senhor, ou Deus mandou você fazer isso, sendo que na verdade Deus já deixou uma palavra e uma ordem para nós. E pelo fato de nós acharmos que ele é um profeta, a gente acaba acreditando na voz do profeta e desobedecendo a voz do que Deus verdadeiramente falou conosco e também na sua palavra. Verdade. Então, o que eu vejo aqui é que nesse contexto de 1 Reis 13, e o que nós temos passado nos nossos dias é a respeito de falsos e mentirosos profetas. Verdade. Porque o profeta vai dizer que um anjo falou comigo. Ele diz, um anjo falou comigo. Só que, na verdade, nenhum anjo falou com ele. Um anjo não falou com ele. Porque quando o profeta velho ficou sabendo que o profeta novo, que esse profeta que veio de Judá, morreu, ele se arrependeu e foi atrás dele. Então, o que o Espírito Santo de Deus chegou para mim e falou comigo o seguinte, que existem muitas pessoas que estão no nosso meio, que estão acreditando mais em voz de profeta do que na verdadeira palavra dele. Porque às vezes nós vamos para um culto e a gente vê que Deus está falando, está trazendo a revelação através da sua palavra, e a gente não se atenta com o que Deus está falando através da sua palavra, através da revelação da sua palavra, que é a verdadeira, fiel e inerrante profecia para nossas vidas. E aí, quando a gente vê uma pessoa, um profeta marchando na nossa frente, dizendo, eis que te digo, ou assim te diz o Senhor, a Bíblia fala que nós temos que avaliar e julgar a profecia, e não o profeta. Porque o profeta é eu, o profeta é você, o profeta são vocês que estão assistindo essa live, nós somos os profetas. Mas a palavra do Senhor diz que nós não devemos julgar a pessoa, e sim aquilo que se pronuncia da boca da pessoa. E o que eu achei aqui muito interessante que o Espírito Santo de Deus falou fortemente comigo é o seguinte, que antes desse profeta sair de Judá para ir até Jeroboão, Deus já tinha dado uma ordem para ele. Você vai, entrega o meu recado, volte, não coma nada e não beba nada. Ou seja, o próprio Deus falou com uma palavra, o próprio Deus lançou uma palavra para o profeta. Lançou para ele a ordem dele. Aí o que acontece? Esse profeta velho falando, não, vem comigo porque eu também sou profeta como você é profeta e um anjo apareceu para mim. Só que peraí, vamos analisar. Deus ele falou comigo que não é para me fazer.
Agora chega você e fala para mim que é para fazer que um anjo, lógico que, obviamente, muitas das vezes nós acreditamos, como de fato este profeta também acreditou. Só que esse profeta só acreditou por quê? Porque ele mentiu. Ele disse que um anjo chegou até ele e que deu a ordem para que ele, esse profeta, fosse até a casa dele para comer e beber. Então, o que acontece? O profeta que veio de Judá acreditou mais na palavra do profeta velho do que aquilo que o próprio Deus falou com ele. É. E o que a gente vê, nós que temos um ministério, né, que nós que pela misericórdia de Deus a gente vai para algumas igrejas, a gente prega, a gente louva, estamos começando esse nosso ministério itinerante. A gente percebe que existem muitas pessoas que estão frustradas dentro da igreja. Inclusive, eu estava conversando isso com alguns irmãos, que existem pessoas hoje que estão frustradas. Anteontem. Eu fui ministrar numa igreja ontem e vindo do culto, eu estava conversando com as irmãs que estavam dentro do carro, os irmãos estavam lá com as irmãs, né? E elas chegaram e nós acabamos entrando nesse assunto de que existem pessoas que estão frustradas dentro da igreja porque um profeta veio, chegou e lançou uma palavra e ele se agarrou naquela palavra. Sendo que muitas das vezes Deus já falou com ele na palavra. Deus já falou com ele aqui, na palavra, só que muitas das vezes entra aquela dúvida. E eu consigo, às vezes, entender que, às vezes, não é nem dúvida que nós temos, mas sim é aquilo que a palavra está indo de contra do que nós queremos. Entende? É. Porque muitas das vezes nós queremos ouvir o sim de Deus, sendo que Deus já falou não. E aí, na verdade, entra não aquela dúvida, porque a gente sabe que é não, só que a gente quer ouvir o sim. E às vezes a gente não dá atenção para esta palavra, ao próprio Deus, às vezes até mesmo por intermédio do teu Santo Espírito, falando propriamente conosco, no período de oração, no período de busca, no período até mesmo da leitura, da releitura, da meditação da palavra. E às vezes Deus vem falando não vai, e aí chega um profeta e fala, olha, Deus manda te dizer, Deus me disse que é para você ir. Aí chega no meio do caminho, acontece alguma coisa que nem aconteceu com esse profeta. No meio do caminho, o que aconteceu? Ele morreu. Aí o que acontece? O profeta velho ficou sabendo que ele morreu e o profeta velho ficou arrependido porque ele viu de fato que a causa da morte desse profeta, um negócio é tão sério, tão profundo, que a causa da morte desse profeta foi uma mentira que saiu da boca de um profeta. E isso é muito sério. E nós temos percebido que existem pessoas frustradas, que existem pessoas que estão mortas, que existem pessoas que estão alicerçadas, não no alicerce de Deus, mas um alicerce que não é de fato um alicerce. Sabe? Segura naquilo, agarra naquilo, sendo que na verdade não é de Deus. E é tão interessante e é tão profundo isso, que depois o profeta, pelo fato do profeta saber que ele morreu, ele se arrepende. Por que ele se arrepende? Porque ele mentiu para o profeta. E muitas das vezes a gente quer a pessoa próxima da gente. Porque ele é profeta, ele saiu de Judá, saiu de Judá e foi para Israel, porque a Bíblia fala que Jeroboão, ele reinou o reino do norte e não o reino do sul. Judá fazia parte do reino do sul. Então esse profeta saiu do sul, foi para o norte. E muitas das vezes a gente está muito mais ligado a profeta que sai do norte, a profeta que sai de Samaria, a profeta que sai de São Paulo, a profeta que sai do Rio de Janeiro, a profeta que sai do outro lado do mundo, sendo que na verdade a gente nem sabe qual é de fato a procedência dos tais. Não que eu estou querendo aqui dizer alguma coisa, algo do tipo, não. Mas nós temos que observar. Tem que haver uma coerência.
Deus falou algo contigo? Deus usou um profeta para falar contigo? Foi coerente ao que Deus já falou contigo? Encaixou? Porque Deus ele trabalha com... Deus é igual matemática. Matemática é exatidão. Entendeu? 1 mais 1 é 2. 2 mais 2 é 4. 4 mais 4 é 8. Ponto e acabou. Então Deus é da mesma forma. Deus ele trabalha como a matemática. Ele trabalha exato. É exatidão. Sim ou não. A palavra do Senhor vai dizer o quê? Sim, sim e não, não. O que passou disso não serve. É procedência maligna. Então o que acontece? Deus falou algo comigo. Deus usou um profeta para falar alguma coisa comigo. E encaixa. Tem exatidão? Tem coerência? Então é de Deus. Não tem exatidão? Não tem coerência? Não julga quem te falou, mas julga aquilo que saiu da boca de quem te falou. Há uma grande diferença. Entende? Então, o que o Espírito Santo de Deus falou comigo e que nós temos passado por isso, não só neste século, né, no nosso século que nós vivemos hoje, no século XXI, mas anteriormente, pessoas até mesmo com depressão, pessoas até mesmo depressivas, pessoas até mesmo que se afastaram da presença de Cristo, se esqueceram que Paulo falou para a gente, quem nos separará? O que nos separará do amor de Cristo? Ou seja, nada. E às vezes as pessoas estão tão frustradas por causa de uma palavra que não veio de Deus, veio uma mentira, e nós vamos perceber que existem pessoas no nosso meio que estão como esse profeta, mortos. Verdade. Porque, na verdade, a gente percebe que ele só foi morto pelo leão. O leão não devorou. Ou seja, eu consigo aqui perceber pela palavra que o leão não estava com fome. Porque se o leão estivesse com fome, o leão teria o matado e, consequentemente, teria o comido. Certo? Mas o que acontece? O leão só o matou. Ou seja, foi uma sentença na vida dele. Então, para nós, aqui fica uma reflexão para nossas vidas e para os nossos irmãos que estão na live e que vão ver posteriormente, que nós venhamos tomar cuidado, porque existem profecias que não são de Deus, que verdadeiramente mata. Mata de fato. Mata os nossos sonhos, mata a nossa vida espiritual, mata a nossa credibilidade naquilo que verdadeiramente Deus falou conosco, porque daqui a pouco entra uma dúvida. Ué, Deus falou comigo, Deus falou comigo assim, mas Deus usou um profeta porque é isso, e agora? Em quem que eu acredito? Só que Deus, ele não é Deus de confusão. Deus falou sim, é sim. Deus falou vai, vai. Deus falou fica, fica. Fiquem em Jerusalém até que do alto desço sobre ti e depois você vai. Entendeu? Tipo isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que verdadeiramente Deus fala conosco e acreditar no que Deus fala. Acreditar na sua fiel palavra. Amém? Amém. É verdade, irmão Renan. Falar sobre profecia nos dias de hoje realmente é algo que muita gente dentro da igreja, pessoas que já têm tempo de congregação, ainda tem uma interrogação muito grande sobre esse assunto. Eu costumo dizer que não existe uma profecia que se é entregue a alguém sem que antes Deus fale com a própria pessoa que vai receber a profecia. Isso talvez aconteça quando a pessoa que vai receber aquela profecia seja um ímpio. Talvez, nesse caso, Deus até use alguém, um servo de Deus, para levar uma profecia, porque não existe um elo com essa pessoa. Mas se você é um servo de Deus, para você receber uma profecia da parte de Deus, Deus antes vai falar com você. Vai falar com você Sim. através da palavra, vai te revelar através de sonho. Para aqueles que são batizados e têm intimidade com Deus, você vai ouvir o próprio Deus falar. É engraçado que você tocando nesse assunto, me lembra muito a mensagem de ontem. Ontem eu estive lá na congregação, lá na campanha, e ao ministrar lá em Ezequiel 37, eu estava falando exatamente sobre obediência. Ezequiel foi muito obediente ao que Deus mandou ele fazer. Engraçado é que você vê que inicia a mensagem lá de Ezequiel dizendo que a mão que estava sobre ele, aquele que está debaixo da mão de Deus, tem direção plena do que é certo.
Sim. Mas mais para frente ela fala que é um fator, um âmbito espiritual. Ezequiel, ele vive de um âmbito espiritual, mas para isso precisa existir obediência. Hoje, talvez a gente esteja nos apegando muito pouco, irmão Renan, a nos entregarmos a Deus verdadeiramente. Então, talvez hoje um elo espiritual verdadeiro entre servo e o Senhor está sendo cada dia mais difícil você conseguir ver. Engraçado é que Ezequiel, Sim. ele, todas as coisas a qual Deus pergunta a ele, você nunca vê ele tomar a atitude de ir lá e fazer, sem antes colocar Deus à frente. Quando Deus Ele tem uma pergunta a cautela. ele, os ossos poderiam reviver, ele fala, Senhor, tu sabes. Tu E quando ele sabes. fala para que ele fosse lá e fizesse, falasse, profetizasse sobre aqueles ossos, ele diz que assim diz a palavra do Senhor. Porque muitas coisas podem mudar, Renan. Talvez vai chegar a época onde a gente não vai ter mais a Bíblia, vai chegar a época onde a gente não vai ter mais os templos feitos por mãos de homem, as quatro paredes. Então, Exatamente. a gente perdoe, a gente precisa colocar o nosso templo em ordem, que é o nosso interior, que é onde habita o Isso. Espírito Santo de Deus, e a gente precisa colocar Deus sempre à frente de todas as coisas. Eu ontem estava falando para a igreja que há quanto tempo, Renan, a gente não vê pessoas cegos sendo curados, coxo voltando a andar, surdos Exatamente. voltarem a ouvir, faz tempo. Eu estava falando com os irmãos esses dias. Eu tenho de 15 para 16 anos de evangelho, devo estar completando 16 anos de evangelho, e lembro que quando eu comecei a ir para a igreja, eu via muito isso acontecer. Era maravilhoso ver aquilo, ver uma pessoa cega voltar a enxergar, Sim, ver o coxo andar e pular ali no meio da igreja, a gente vê aquela diferença ali no meio do povo, era grandioso demais. Aí as era. pessoas dizem que hoje isso não pode acontecer, poder pode, mas talvez a igreja ela tenha se oprimido automaticamente tanto, Renan, na parte espiritual, que hoje talvez a igreja não se permita mais viver esses momentos. Então, quando você fala que o É, profeta foi enviado ali, existe muito isso mesmo, como você falou. Hoje a gente chega para entregar algo da parte de Deus a uma igreja ou a uma certa pessoa e sempre aparece alguém para tentar mudar aquela situação, aquela circunstância e mostrar também que tem. Ele pode até ter uma intimidade com Deus, ter até algo com Deus, mas se Deus falou algo com você, é com você e Deus. Se Deus falou exatamente. algo comigo, é comigo e Deus. Deus jamais vai fazer de uma profecia sobre uma outra profecia para cobrir uma própria que ele mandou. Deus não é homem para Exatamente. que minta, nem filho do homem para que se A se arrependa. arrependa. Então ele jamais vai tomar uma atitude de voltar atrás e mandar um outro profeta refazer uma profecia que ele já havia entregue. Então aquele profeta É, acabou pagando realmente um alto preço, um preço de sangue, um preço de morte, por não ter dado ouvido à voz de Deus, não ter dado ouvido ao que Deus mandou ele fazer, porque Deus, além de tudo, não só a profecia, mas também Deus fala para ele não se alimentar, não fazer essas coisas, e ele dá ouvidos, né? E aí vai de encontro ao é. que Deus tinha falado. Porque, na verdade, o profeta, ele pode talvez até se enganar. Mas se enganar não significa que ele não seja de Deus ou que ele não tenha o Espírito Santo de Deus na vida dele. Porque quando o profeta, a gente vai perceber que quando Deus deu uma ordem para Samuel, ó, abençoado aí, o meu tá dormindo. A gente vai perceber que quando Deus deu uma ordem para Samuel ir na casa de Jessé, a gente vai perceber ali que quando ele chega na casa de Jessé, ele se engana ao tentar ungir os irmãos de Davi. Ele se engana. Mas a gente vai perceber que há uma diferença nesse contexto de Samuel com esse contexto de 1 Reis 13 desse profeta velho, porque o profeta velho ele mentiu. É, Então, a partir do é, momento que ele mentiu, então há uma gravidade em cima disso. O profeta Samuel, ele se enganou, né?
Deus deu a ordem para ele na casa de Jessé, que de lá ele iria ungir um que seria rei, sucessor, né, de Saul. Mas ele acabou olhando para a aparência. Na verdade, a gente se engana porque a gente às vezes olha para a aparência e a gente julga. Infelizmente, a gente julga muito pela aparência. Só que a gente vai perceber aqui que Samuel, ele não mente. Ou seja, a gente sabe que mentira é pecado. A gente sabe que o diabo, ele é o pai da mentira, né? Então a gente vai perceber que há uma diferença muito grande aqui, porque Samuel ele se engana, mas o profeta velho ele mentiu, ou seja, ele pecou. Então há uma diferença, digamos que espiritualidade, eu posso assim dizer, porque a partir do momento que você peca, a partir do momento, melhor dizendo, a partir do momento que você mente, então ali você já está cometendo algo que você sabe que é pecado, né? Nós sabemos que mentira não provém de Deus. Nós sabemos que nós somos servos do Deus verdadeiro, né? O próprio Jesus disse que ele é a verdade e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, ele é a própria verdade. Então nós servimos ao Pai da verdade. E a partir do momento que a gente, servindo ao Pai da verdade, a gente mente, então nós estamos pecando. Nós Verdade. estamos pecando conscientemente. Principalmente esse profeta, porque ele chegou para o outro profeta que veio de Judá falando que um anjo apareceu para ele. E na verdade não apareceu, porque ele chega e fala, entendeu? Tanto é que a gente vai chegar aqui, a gente vai ver, ó. E ele disse: também sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor. Quem quiser acompanhar, 1 Reis, capítulo 13, versículo 18. E o Senhor mandou com que, e me falou que, e ele me disse: também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze voltar comigo a tua casa para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Na minha versão, essa minha Bíblia aqui que eu estou usando é a versão. Não estou conseguindo ver aqui. Não sei se é a versão, porque está um pouco apagada aqui, e essa Bíblia que eu ganhei, eu não sei qual é. Mas a versão da minha Bíblia está dizendo, entre parênteses, abre parênteses, porém, mentiu-lhe. Fecha parêntese. Ele, além dele ter falado que um anjo apareceu para ele, ele disse que foi um anjo do Senhor. Então isso é muito sério, isso é muito grave. E aqui eu quero abrir um parêntese, não sei se ele ainda se encontra aí, mas o pastor Anderson Macedo, a paz do Senhor, meu querido, um abraço para ti, viu? Ainda não tive a oportunidade de ouvi-lo pregar, mas um dia a gente vai pregar aí em nome de Jesus. O pastor Anderson Macedo, ele fala, é tempo de discernimento, e é verdade. Também quero deixar aqui um abraço e a paz para uma conhecida minha amiga, Mag Rodrigues. Deus te abençoe, minha querida. Então, assim, é muito sério. É muito sério isso. Entende? É verdade, evangelista, porque assim, você dizer que ouviu algo da parte de Deus, da parte de um anjo do Senhor, é bem complicado, porque nós sabemos o que é você ter intimidade para ouvir a voz de Deus e poder levar uma mensagem. Nós sabemos que a profecia, tanto ela levanta, ergue e dá vida, como ela também mata. E quando uma profecia ela mata espiritualmente. E uma das piores mortes que existem para um crente, um servo de Deus, é a morte É, espiritual. é espiritual. Há uma morte espiritual, evangelista, é bem difícil a pessoa se reerguer novamente, é difícil a pessoa se pôr de pé, é difícil Difícil. você voltar a acreditar. Então, profecia é algo que, se as pessoas bem soubessem, relutavam muito antes de dizer eu sou um profeta, e abro minha boca para entregar o que Deus quer. Eu sou assim um tipo de pessoa, Renan, que quando eu estou na igreja e Deus me manda entregar algo a alguém, eu reluto ali umas 3, 4, 5 vezes com Deus, até Deus me dar uma confirmação para eu dizer agora eu vou e falo, porque eu bem sei.
a circunstância que leva uma profecia. A Isso. gente gosta muito quando a gente profetiza e a coisa se cumpre. Quando é para o bem, quem está ouvindo fica muito feliz. Mas quando é uma profecia de conserto, quando é um algo que não é tão bom para a pessoa, a gente sabe que a reação é sempre negativa naquela mesma hora. Você é julgado. A própria Bíblia diz que, como você falou no início, deve-se julgar a profecia e não o profeta. Mas quando acontece essa circunstância, a primeira coisa que acontece é a pessoa apontar o dedo e dizer logo você, e aí aponta milhares de erros dentro da nossa É, vida, coisas que às vezes a pessoa nem sabe, mas para dizer que não foi Deus que falou. Então é uma situação exatamente. bem difícil para a gente fazer Tem uso, né? muito, tem muito isso mesmo. Na verdade, ninguém gosta de ouvir a verdade, porque a verdade ela nos confronta, né? Ela vai de encontro, ela bate de frente com o nosso eu. A gente vai perceber aqui também no contexto de Reis, uma certa feita, Acabe, ele se alia com Josafá e chama Josafá para ir para a guerra. E aí Acabe chega para Josafá e fala: não tem nenhum profeta aí para profetizar, para a gente ir, para ver se realmente vai dar tudo certo, se a gente vai ganhar a guerra. Aí ele chama vários profetas, todo mundo profetiza a mesma coisa. Pode ir, Acabe, que o Senhor vai vencer a guerra. E aí Josafá, ele sendo meio cauteloso, ele falou: não tem mais nenhum profeta, não? Ele falou: tem mais um. E ele chama esse profeta, se não me falha a memória, é o profeta Micaías, é isso mesmo, Micaías. E ele chama Micaías, e Micaías profetiza que Acabe não iria voltar vivo da guerra. Então, assim, aí. E antes disso, a gente vai ver que Acabe fala para Josafá que esse profeta não gosta dele. Tipo assim, ele não gosta de mim, ele só profetiza coisa ruim para minha vida, ele só profetiza coisa do contra. A gente aqui também vai perceber que Acabe não estava fazendo a vontade de Deus. Acabe, além de não estar fazendo a vontade de Deus, Acabe ainda se alia com uma mulher pior do que ele, sacerdotisa de Baal, né? Filha de Etbaal, que era sacerdote de Baal, da Fenícia. E a gente vai perceber que ele não estava fazendo a vontade de Deus. Ele não estava fazendo a vontade do Senhor. Tanto é que ele ordenou com que quebrasse os altares do Senhor e levantou altares para Baal. E aí a gente vai perceber que também existe no nosso meio pessoas que sabem que não está correto. E que quando chega um profeta e o repreende, quer mostrar para o outro, mas eu não sei por que ele está falando isso para mim, porque, tipo assim, como Acabe falou, mas Micaías, eu vou chamar Micaías, Micaías só fala desgraça para minha vida. Só fala coisa para mim que não é para o meu bem. Sim, Acabe ele tinha que ter a consciência de que ele não estava fazendo a vontade de Deus. E que ali, no meio de tanto profeta, eu acho, se não me falha a memória, eu acho que tinha 400 ou até um pouco mais de 400, se não me falha a memória, a gente vai perceber que todos eles profetizaram a mesma coisa. Só que Micaías não profetizou a mesma coisa. Por quê? Porque Micaías verdadeiramente era profeta de Deus. Era aquele que falava a verdade. E pela misericórdia de Deus, eu sinto esse peso nas minhas costas. Porque em alguns lugares aqui em Conquista, o povo nem me chama de evangelista Renan Braz, já me chama de profeta. O profeta Braz, ou então o profeta Renan Braz. Inclusive, tem igrejas que, infelizmente, a gente não vai retornar, a gente não volta mais. Por quê? Porque às vezes Deus manda a gente falar a verdade, às vezes até mesmo a verdade para a liderança, como Micaías falou para a liderança naquela época, que era Acabe, entendeu? Então, quem era Micaías diante de Acabe, diante daquela situação? Micaías não era ninguém, Acabe poderia mandar matá-lo, tanto é que Acabe mandou que o prendesse, né? Como por ele ter falado que ele iria voltar morto. E ele fala: se você voltar vivo da guerra, Deus não falou na minha boca. E você pode perceber que profeta, que é profeta de Deus, é ousado. Ele fala a mesma verdade, ele não tem medo, entendeu? Porque ele sabe daquele que está mandando ele falar a verdade.
E também existe um peso muito grande, porque se a gente não fala aquilo que Deus manda, nós estamos sendo o quê? Desobediente à voz daquele que nos chamou. Desobediente à voz daquele que mandou a gente falar. Então nós temos que ser obediente acima de tudo e submisso a ele. É Entende? verdade, né? E independente da circunstância, eu mesmo costumo ser assim. Eu, assim, como eu falei, quando Deus me pede para entregar uma profecia, eu reluto muito antes de eu entregar para uma pessoa, mas também sou assim, entrego, doa a quem doer, porque foi Deus que mandou. Deus não te entrega uma profecia para matar ninguém. Deus entrega uma profecia para a pessoa se consertar ou Exatamente. mudar a estrutura da sua vida. Uma certa feita eu ministrei em uma igreja quando eu era de Salvador, e todo mundo tinha medo de pregar nessa igreja porque o pastor era um policial e ele era bem brabo do jeito dele de falar, do jeito dele de manusear, dirigir a igreja. E em cima desse púlpito eu fui pregar uma vez, uma certa feita em um evento, e aí Deus, eu querendo terminar a ministração e Deus, o Espírito Santo de Deus falando toda hora no meu coração algo de conserto para a vida dele. E eu questionei a Deus por dentro, falei, Senhor, é certo que eu fale isso com ele? E Deus falou, não te disse eu, e continuou falando ao meu ouvido. E aí eu olhei para o relógio e estava muito perto de terminar o horário do congresso, e eu aí peguei, vi ele de cabeça baixa, peguei na mão dele e entreguei aquilo que Deus havia falado. Na mesma hora, humanamente falando, eu gelei, porque as pessoas falavam para mim, se você entregar uma profecia forte a ele, você já tem uma mensagem dura. Você já prega muitas mensagens duras dentro da igreja, aí você entrega um negócio ao homem, pronto, aí desanda tudo. Aí eu saí naquele dia, terminou o congresso, eu fui embora. E aí eu participei de um evento de obreiros, e aí ele foi até lá, e quando chegou lá ele me encontrou e falou para mim que realmente Deus havia me usado porque ele reconhecia aquele erro, reconhecia que ele tinha que consertar aquela circunstância da vida dele, e me convidou para pregar na mesma semana, na semana seguinte, novamente na igreja dele, porque ele disse que realmente eu permitia que Deus me usasse, porque as pessoas tinham medo de falar certas situações a ele. Então, eu vejo nos dias de hoje, Renan, pessoas que não se apostatam, talvez, da fé e da igreja, mas da obediência a Deus, que é a maior coisa que você precisa ter. Obediência à voz do Espírito Santo, obediência à palavra, aquele que obedece a Deus, independente da circunstância, como foi ao próprio Micaías aí, que mesmo o rei tentando cortá-lo naquela época, Deus o protegeu, porque ele era um profeta de verdade, não temia falar nada. Hoje, nós vemos na igreja pessoas que às vezes ceiam estando errado, e a gente não vê mais como era antes. E quantas vezes, até minha esposa estando comigo, a gente esteve em algumas congregações onde Deus usava profetisas de Deus e profetas para muitas vezes tomar o cálice da mão da pessoa o pão ali naquele momento, para que a pessoa não tomasse a ceia da maneira que estava, porque era uma É, condenação. Era uma vergonha? Não, porque aquela pessoa que estava recebendo o pão e o cálice, se ela realmente se arrependesse e entendesse que era Deus falando, como naquele exato momento, naquele dia aconteceu, a pessoa se arrepende na mesma hora e muda. Mas para isso é preciso você realmente você receber, Renan, um título como esse de profeta, onde você vai, é muito bom, porque isso revela que você tem direção de Deus, que você é um homem segundo o coração de Deus aqui na terra. sim, E Deus só usa para profetizar aqueles que eles sabem que tem respaldo para fazer isso. Na campanha a qual nós tivemos essa semana, que você já esteve, eu estive ontem, eu me alegrei muito quando fui convidado, porque eu fiquei sabendo que fomos convidados através de uma escala a qual foi pedida entre isso. pessoas que tivessem testemunho de Deus. Profetas É, para pregar, quem
quem entregou a lista entregou mais de 50. Mas na hora que foi entregar pessoas que tinham testemunho de Deus, essa lista de 50, 60 desceram para 10 pessoas. E graças a Deus estávamos nesse meio aí, dessas Graças 10 a Deus. que pregam e dão testemunho daquilo que prega. Então eu creio que é uma honraria para você ser chamado de profeta onde você vai. Porque quer dizer que Deus está te usando, independente de ser conserto ou independente de ser para uma bonança Benção, né? futura. Deixa Deus continuar te usando, porque Amém. assim que Deus quer. Deus quer alguém que se coloque na posição e diz, eis-me aqui. Como aquilo que eu te falei Amém. mais cedo. Não é preciso dizer Sim. aqui na live, mas Sim. você sabe que eu te falei mais cedo. Deus tem preparado grandes coisas aí e seu Oh, coração vai Pai. guardar aí para receber grandiosas coisas. Amém. Não posso te dizer que é para esse ano, para o ano que vem, mas eu sei que Deus está preparando Mas, grandes coisas. eis-me aqui. Você falando algo aí sobre, em cima de você falou sobre a questão da Santa Ceia, da pessoa tomar o cálice, né? Indignamente, como diz lá em Coríntios. Infelizmente, nós estamos vivendo períodos aonde estão aplicando em nossas vidas a teologia da prosperidade, que é aquela teologia que vende como estás, o seu pai, ele te ama, Deus é amor, com Cristo só tem bonança, com Cristo só tem mar de rosas, né? Só que assim, eu venho, minha formação veio foi assembleiana. Então, assim, as minhas raízes, é, como foi forjado na minha vida, veio da Assembleia de Deus, sabe? Então, assim, eu acredito no Deus que ama, acredito, mas eu também acredito no Deus que julga. Porque Verdade. um de seus atributos não é só o amor, mas a justiça. Eu acredito num pai que ama, acredito. Mas eu acredito também no pai que, quando o filho pródigo pede para querer sair de casa e pega tudo dele, ele também deixa ir. Então, assim, se o pai verdadeiramente o ama tão profundamente, por que que o pai, né, entregou para ele, deixou ele, ó pai, me dá aqui minha parte, a minha herança, porque eu quero ir embora, eu quero sair. A gente usa muito essa palavra no contexto daquele que está dentro da igreja e que depois sai e que depois retorna. Sim, o pai o ama, mas eu vejo em cima disso daqui que o pai o ama tanto que dá para ele o livre-arbítrio para ele decidir o que ele quer. Você quer ir, meu filho? A minha vontade não é que você vá. A minha vontade é que você fique comigo. Mas você quer ir? Então pode pegar a sua parte, toma aqui sua parte e pode ir. Tanto é que ele percebe que os servos do pai dele, ou seja, os empregados do pai dele, eram bem mais tratados do que na situação que ele estava vivendo. E ele retorna. E o pai estava o esperando, e a gente sabe de todo o contexto bíblico que fala sobre o filho pródigo. Então, assim, eu acredito que é o que eu estava falando com alguns irmãos também, conversando semana passada ou retrasada, se não me engano. Eu penso o seguinte: às vezes o que eu vou falar, às vezes para quem está vendo pode até achar que eu sou religioso, mas eu não sou religioso, mas eu acredito assim que crente ele tem que ter postura de crente, né? Postura de crente, falar como crente, agir como crente, ouvir música de crente, frequentar lugares de crente, certo? Eu penso dessa forma. Há quem pensa ao contrário e eu respeito. E eu penso dessa forma. Porque por que que antigamente as pessoas tinham medo de pecar? Tinham medo de ir para a igreja? Porque antigamente as pessoas elas viviam mais a palavra de Deus. E não só isso, as pessoas oravam. Você percebia que o povo antigamente tinha uma vida de oração. E você vai perceber que a oração na vida do crente é como um combustível para um carro. Você não consegue andar com o carro sem combustível. Você É, não consegue respirar sem o oxigênio.
Então, a oração na vida do crente não é somente essencial, é primordial. Há uma diferença de ser, há uma diferença em ser essencial e ser primordial. A oração na vida do crente, ela é primordial. Então, às vezes, hoje a gente percebe que hoje as pessoas elas estão mais voltadas para outras coisas e estão se esquecendo da verdadeira forma de realmente buscar a Deus, que é através de oração, que é através de jejum, de santificação, de separação, né? Porque nós estamos aqui no mundo, mas o nosso DNA é do céu, nós estamos aqui como peregrinos, então tem coisas que a gente está no mundo, mas não faz parte de nós, né? A gente vê que tem muitas coisas que estão mudando, as igrejas hoje mudaram, as igrejas agora não tem mais congressos e eventos para buscar alma, mas entretenimento, né? É, O povo não precisa de entretenimento, o povo precisa de palavra, né? O povo precisa de Bíblia e conhecereis a verdade, né? E a verdade vos libertará. Não é um entretenimento que vai te libertar. Então muitas das vezes a gente vê que às vezes as pessoas estão pregando muita teologia da prosperidade, sendo que na verdade não é assim, porque nós servimos a um Deus que ama, mas que também corrige. Nós servimos a um Deus que é amor, mas que também é fogo consumidor, entende? é verdade, irmã Renan. Eu também não sou de defender placa, mas também minha criação, meu crescimento foi dentro da Assembleia de Deus. Eu glorifico a Deus por isso, porque é uma igreja bem rígida na sua estrutura de ensinamento. Na minha época mesmo, muita coisa era bem rigorosa, bem centrada. Hoje as pessoas dizem, nesse fator você pensa religiosamente, como religioso, mas talvez, Renan, eu estava conversando com um pastor esses dias na live e eu falando para ele que nos dias de hoje, nos dias antigos, nós não víamos tantos escândalos quanto se vê hoje dentro da igreja. Nós não Exatamente. me disse como se via antes. Hoje, a pessoa tem a liberdade de falar com um pastor que antes não tinha. Antes, quando o meu pastor me chamava para ir na sala pastoral, eu já ia chorando, porque eu já É, imaginava que eu tinha feito é, algo errado. Era um respeito tão grande que eu tinha pelo meu pastor, que é, praticamente eu ia chorando quando ele me chamava. As pessoas temiam ser disciplinados naquela época, porque te tirava das coisas da congregação. Você não podia participar de coisas particulares, cultos, louvores, todas essas coisas. Então as pessoas se sentiam muito mal em isso acontecer. Então as pessoas se retraíam muito contra o pecado. As pessoas lutavam sim, muito para cair nas ciladas do inimigo, exatamente com medo de passar por essa circunstância. E sem contar que naquela época a Assembleia de Deus ela era tão rígida que você era tratado tipo um leproso quando você era disciplinado. Você era afastado por muita gente. Você ficava exatamente. e as pessoas, você não podia mal sentar do lado das pessoas. Então, quer dizer, eu não sinto, presbítero Peu, Deus abençoe, Maurão, um amigo meu, eu não sinto Minha prima entrou. de hoje mais isso. Eu não sinto, as pessoas vão ceiar hoje na igreja, as pessoas já não choram mais. As pessoas não choram quando vão ceiar, já não sentem mais o impacto da Santa Ceia. As pessoas Sim, hoje sentem mais o impacto no louvor de uma transformação quando o culto inicia. Mudou muito, porque talvez a igreja não tenha mudado a sua planta, a sua formação de estrutura, mas tem mudado interiormente na base espiritual, naquilo que Deus quer nos mostrar. sim. Aí as pessoas dizem bem assim, mas não é um terno que me faz crente, não é minhas vestes, não são as coisas que eu escuto. Me perdoe quem entende desse jeito, mas para mim, tudo que tem mudado dentro da igreja, muita parte faz isso. A As paz do Senhor estruturas, Jesus, prima. é, as estruturas dos louvores nos dias de hoje, as vestimentas nos dias de hoje, as pessoas já não têm mais o monte como um lugar especial de buscar a Deus, já não tem mais isso.
As pessoas já não veem mais o evangelho como uma essência que você precisa buscar na palavra de Deus todos os dias. Como você mesmo disse, a oração, ela é uma primícia para Deus todos os dias, independente de você deitar, ou se você se levantar durante o dia, você parar para almoçar e você se deitar para dormir. A oração, ela é essencial para que você esteja a presença do Espírito Santo todos os dias ali com Sim, você. O próprio Cristo fez isso. Cristo nos mostrou que era a forma da gente mais se achegar perto de Deus, era através da oração. Então, exatamente. eu vi nesse nosso tempo aí, Renan, eu fico até triste porque eu costumo dizer sempre aqui na live, o Kairos de Deus é maravilhoso, que é o tempo que vamos morar lá em cima na glória com Ele, estaremos louvando e conhecendo Sim, aqueles grandes profetas, mas o tempo da live aqui é horrível. Enquanto tá uma bênção aqui a nossa mensagem, aqui a nossa conversa, eu tô aqui que para mim não passou 10 minutos. Quando eu vou olhar aqui já tá em quase uma hora. Estou muito feliz mesmo com você ter aceitado aí esse convite para alguém que nunca imagina, participou de uma live. para mim foi Foi, uma honra. Eu já tô triste que já tá acabando, né? foi uma das melhores lives que eu já participei. Hoje aqui Que contigo aqui bom. foi um papo de palavra aqui muito bom, edificou minha vida. Eu senti a presença de Deus enquanto nós Amém. conversávamos. Aprendi muita coisa também. E creio que as pessoas que já assistiram estão com a gente e as que vão assistir futuramente também vão sentir muito da parte de Deus aí aquilo que Amém. você trouxe. Eu queria aí que você falasse com o povo aí, desse aí sua saudação aí pro povo aí, final aí. E antes de terminar nossa live, eu queria que você orasse pela gente também, que eu tenho tempo já quando eu escuto você orar. Amém. Amém. Eu quero agradecer, né? Louvar a Deus por essa oportunidade. Quero também agradecer pelo seu convite, viu, meu querido? Deixa eu Amém. falar aqui rapidinho também, minha prima Lívia Braz, está aí com a gente, lá da nossa cidade, Angra dos Reis. Viu? Saudade de você, prima. Deus te abençoe. A todos também nossos irmãos que aqui estão, Peu, Mauro, né? Dentre outros irmãos que também esteve conosco, mas que não estão. Mas que Deus abençoe a todos e os que estão ainda conosco. Né? Quero agradecer a você, meu amigo Sérgio, por ter nos feito esse convite, apesar que eu fiquei super tenso, né? Mas depois foi tranquilo. Fiquei honrado por essa oportunidade. Que Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua casa, em Amém. nome de Jesus. E exerça a função sobre a sua vida. E eu quero deixar aqui para você a palavra que Deus falou para Josué: esforça-te e tem de bom ânimo. O restante ele que faz. Viu? Amém. Amém. Abençoe a vida de todos vocês que estão aí na live com a gente. Que Jesus possa abençoar o seu lar, a sua casa, a sua vida. Eu sei que todos nós, às vezes, tiramos um momento para ouvir a palavra de Deus, ouvirmos a voz do Senhor. Então, para abençoar ainda mais, edificar ainda mais sua vida e seu lar, o evangelista Renan vai estar orando aí por vocês. Aí a gente vai estar se despedindo em nome de Jesus. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por esta oportunidade que nós tivemos de uma hora aqui, de um papo espiritual, de uma conversa, um papo bíblico, uma conversa espiritual onde nós aprendemos e onde nós ficamos edificados pela sua palavra e também há um alerta que o Senhor deu para nós através da sua palavra. Queremos te pedir com que o Senhor continue abençoando esta porta, que este meio de comunicação venha a alcançar muitas vidas. Pai, em nome de Jesus, abençoe a vida de cada um que aqui está, abençoe a vida daqueles também que estiveram conosco, que não estão agora, daqueles também que irão ouvir futuramente, posteriormente, essa palavra, essa live, que vidas possam ser abençoadas, que o Senhor possa falar com cada vida. Pai, abençoe o teu filho Sérgio, abençoe sua casa, o seu filho, seu ministério, tudo aquilo que está envolvido a vida do teu filho e da tua família, que o Senhor venha abençoá-lo grandemente em nome de Jesus. Abençoe a vida de todos que aqui estão. Muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Que o Senhor seja sempre glorificado, exaltado. Nós reconhecemos que tu és o único digno
de ser adorado e exaltado para todo sempre. Muito obrigado. Continue conosco até a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus é o que nós pedimos e